Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. Chegamos à nossa penúltima aula do curso de teologia e nós vamos estudar hoje sobre a organização da igreja. Aliás, melhor dizendo, sobre a organização da igreja bíblica. E aí eu quero, antes de iniciarmos, fazer uma observação. No capítulo 17 do Evangelho de João, o Senhor Jesus ele se refere a si mesmo como a videira verdadeira. O que isso significa, né? Essa expressão ela teve muito sentido para os judeus, porque enquanto povo de Deus, eles foram equiparados a uma videira estéril que não produzia nada, né? Não produzia fruto. E no mesmo evangelho, o Senhor Jesus ele fala, ele usa termos, né? Como verdade, verdadeiro, né? Em contraste com o que é falso e o que é falso, o que não é verdadeiro, né? Então, durante essa aula sobre a organização da igreja bíblica, nós vamos fazer contraste, né, em relação à organização de igrejas não bíblicas, de igrejas que não seguem a organização ou administração deixada pelo o Senhor Jesus ou por Deus, ok? Então, durante essa aula, é extremamente importante para você mesmo que esteja analisando como é a administração da igreja onde você congrega, onde você adora a Deus. Aliás, que você faça uma análise, né, como é a administração das igrejas que você conhece, onde você já frequentou, onde você visitou. Isso é importante para que você possa ter um parâmetro, né, sobre a igreja bíblica e a igreja não bíblica, ok? Então, vamos iniciando. Ou melhor, deixa eu falar um pouquinho aqui. Bom, a igreja ela não é uma, uma organização empresarial, ok? Mas ela é um organismo, como, como um corpo humano. Acho que a melhor definição que a Bíblia traz é exatamente isso, né? Colocar a igreja como um corpo humano. Então, por exemplo, na empresa, quando as coisas ou funcionários, né, não estão indo bem, há demissões. E na igreja do Senhor não se pode, na igreja do Senhor não se pode tratar os membros dessa maneira, não é? Então, é, como tratar então os membros se lidarmos com a Igreja de Deus como algo empresarial, como uma organização empresarial? Vai ficar muito difícil, ok? Então, na Igreja de Deus, na Igreja de Cristo, não há chefe, não há diretor, não há presidente. Quem manda é Jesus, é Cristo, o cabeça. E nós vemos isso aqui nas Sagradas Escrituras. A igreja, ela é comparada, então, como eu disse, a um corpo humano. Quando um membro não está indo bem, você trata do membro, você trata o problema, você ajuda a buscar cura para aquele problema. Porque aí os membros vão voltar a funcionar, a caminhar bem, né, como o nosso corpo mesmo. Cada membro fazendo a sua parte e o corpo fica saudável. Cada membro na igreja fazendo a sua parte, a igreja se torna uma igreja saudável. E nós vamos ver mais adiante que Deus não instituiu a igreja para ser liderada como uma empresa,
mas como um corpo humano, onde todos têm o mesmo valor, todos são iguais. Não há na igreja do Senhor alguém mais importante que o outro. Negativo. Todos são iguais, ok? Então, já iniciando aí o primeiro capítulo, a importância de seguir um modelo. A importância de seguir o modelo. Atos 7:44. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Então, Deus apresentou para Moisés um modelo para que ele fizesse esse modelo, ok? Isso aí está lá, na verdade, Lucas, ao relatar lá em Atos, ele está se referindo a Êxodo 25:9, onde Deus diz, né, façam tudo o que eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Então, olha só, a ordem de Deus foi que Moisés fizesse um tabernáculo e todos os seus móveis, né, segundo o modelo divinamente mostrado para ele, lá no Monte Sinai. Então, existiu um modelo, ok? É por isso que depois, lá em Êxodo, né, nós já vimos sobre isso, vai dizer que o Velho Testamento, as coisas do Velho Testamento são sombra. Então, olha só, existe um original e existe uma cópia. Foi feito algo, né, conforme o modelo que tinha visto. A via do original é cópia, entendeu? É como se você tirasse uma xerox do original, ok? Então, por isso que no Novo Testamento vai dizer que as coisas da velha aliança são sombra, cópia dos benefícios vindouros. Então, assim, o mesmo. Por que isso é importante, né? Porque o mesmo princípio se aplica na organização da igreja bíblica. Deus nos mostra como a igreja de Cristo deve ser organizada. Nós não temos o direito de modificá-la. Devemos simplesmente seguir o modelo que foi entregue no Novo Testamento. Ok? É bem simples. Do mesmo modo que Deus mostrou o modelo para Moisés e Moisés fez perfeitinho, nós também podemos. Já existe um modelo aqui. Basta a gente fazer segundo o modelo apresentado no Novo Testamento. Capítulo 2. O cabeça da igreja. Lá em Efésios vai falar sobre isso, né? Sobre o cabeça da igreja. E nós vamos ver na Bíblia e várias passagens que Cristo é o cabeça da igreja e salvador da igreja. Como cabeça, Jesus está no controle da sua igreja no mundo inteiro. Cristo exerce esse controle pela sua palavra e pelo seu Espírito. Agora, preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer. E olha só, não é de acordo com a minha opinião, ok? Então, se você não gostar, você vai brigar com Deus, né? Porque é determinação dele, não é determinação minha, ok? Mas olha só, de acordo com a Bíblia, na Terra não existe nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum grupo de homem ou grupo de mulher que seja representante oficial de Cristo, de Deus ou da sua igreja. Não existe isso, ok? Mas antes que você comece aí a pensar várias coisas, eu peço que você fique segura aí um pouco, vamos continuar a aula e nós vamos ver na Bíblia
o que o Senhor deixou para nós como modelo, tá bom? Vamos continuar então. Capítulo 3. A organização da igreja local. Lembra então que nós estudamos lá atrás, na aula 8, sobre eclesia, né, que eu falei inclusive que o termo era usado para qualquer tipo de reunião de pessoas com um propósito, né, que era uma assembleia. Inclusive lá em Atos 7:38, assembleia é traduzida por congregação. Então, só recordando um pouquinho da aula 8, tá? Então, olha só. A igreja bíblica, ela se subdividiu em várias igrejas, ou melhor, para ficar mais claro, né, em várias congregações, várias assembleias estabelecidas em diversas localidades. Por exemplo, foi no sentido local, limitado, né, congregacional, que Paulo disse: as igrejas de Cristo vos saúdam. Paulo estava dizendo lá, Romanos 16:16, escrevendo a carta aos Romanos, ele está dizendo: olha, as igrejas de Cristo saúdam vocês. Ou seja, em volta existiam outras igrejas de Cristo, que muitas vezes é traduzido por congregação, né? Fica mais fácil, ou uma assembleia. São as congregações das igrejas, da Igreja de Cristo. Ou se você quiser também dizer igrejas de Cristo, não tem problema, mas num sentido local, nós vemos isso nas Escrituras. E essa ideia, ela engloba nessa frase aí as diferentes congregações em várias localidades numa determinada região. Ok? Então, olha só. Paulo dirigiu-se a um grupo de cristãos em Corinto, chamando-o de Igreja de Deus. Cada igreja, como instituição local, tem autonomia e governo próprio e está sujeita apenas à autoridade de Cristo, através de seus apóstolos e profetas divinamente inspirados, seguindo um único guia infalível, as Escrituras. E aí eu fecho esse ponto aqui sobre, mais especificamente esse item, né, para dizer que não existe na Bíblia, olha só, vou repetir, não existe na Bíblia, deixa eu voltar aqui, desculpa, isso. Então, olha só, não existe na Bíblia qualquer outra organização que ligue as igrejas entre si, por exemplo, a matriz e filial. Não existe isso, não existe nenhum governo ou sede nesse mundo, ou outra forma assim de super organização que dirija as igrejas locais, ou exerça qualquer autoridade sobre elas. As congregações das igrejas de Cristo, elas são independentes, ok? Então, numa cidade pode haver várias congregações das igrejas de Cristo, mas uma não é ligada com a outra, uma não depende da outra. São, vamos dizer assim, lideranças independentes, são pessoas independentes que cuidam. Porque, aliás, porque é isso, até uma pergunta, né? Por quê? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, vamos saber aí então o porquê disso. Continuando esse ponto, todas as igrejas locais que compõem a igreja bíblica estão, entretanto, ligadas pela fé, amor e cooperação. Elas são idênticas no nome, na doutrina e na prática, sendo qualquer divisão nesse sentido considerada um pecado. Então, olha só, essa é a igreja que o Senhor Jesus estabeleceu, ok? Não deve haver divisão. E se o Senhor Jesus estabeleceu apenas uma igreja, as divisões já são pecados. E se um monte de igrejas que nós vemos por aí, com certeza há pecado, porque há divisão, e nós vemos na Bíblia que
isso não é do agrado do Senhor. Continuando, essa perfeita unidade e colaboração são possíveis sem uma sede terrena, pelo fato de cada igreja local seguir o mesmo cabeça, Cristo, apoiar-se no mesmo fundamento, Cristo, e seguir o mesmo padrão de autoridade, a vontade de Cristo, conforme revelada no Novo Testamento. Olha só que um exemplo bastante interessante, né? Falando das igrejas, né? Então, olha só, vou colocar aqui a igreja segundo o modelo do mundo e a igreja segundo o modelo bíblico. Então, na sabedoria de Deus, ou melhor, nós podemos ver a sabedoria de Deus nesse exemplo, né? Então, olha só, se uma igreja ela se torna pecadora na sua doutrina ou na sua prática, né? As outras elas serão afetadas. Então, por exemplo, houve um pecado sério, né, nessa igreja. Ela é a igreja X. Tenha certeza que todas as outras igrejas dessa igreja X serão afetadas por conta de um pecado de doutrina ou de prática que surgiu aí na igreja. E nós vemos exemplos, aliás, até conhecidos, né? Agora, na sabedoria de Deus, se uma igreja peca na sua doutrina ou na sua prática, as outras não são afetadas. Quando, colocando esse exemplo de janela, né? Por exemplo, quando uma janela é feita com apenas uma lâmina, quando se quebra o vidro, você perde totalmente a lâmina, né? A janela, ok? Agora, quando uma janela ela é dividida em várias lâminas, partindo uma delas, não se perde a janela inteira. Você ainda tem uma janela, você ainda tem mais da metade da janela, né? Então, dessa forma, cada igreja local ela fica protegida, não sendo dependente, né? Não necessitando depender de outras igrejas locais. Então, repetindo, se houver um pecado, é aquela igreja que está com pecado e não vai afetar as demais, ok? Então, olha a sabedoria do Senhor nesse sentido. Bom, nós estamos falando sobre a igreja, sobre a organização da igreja bíblica, né? Do ponto de vista de Deus, né? Então, consequentemente, acabamos de falar sobre uma organização divina, ok? E agora, olha só, dentro da igreja local existe uma organização autorizada por Deus, incluindo presbíteros ou bispos, diáconos, evangelistas, né? Que são aí então o fundamento da igreja, né? Os apóstolos e os profetas. Você pode ver aí em Efésios 2, versículos 19 a 22. Aliás, deixa eu só passar aqui. Isso. Lá em Efésios, né, nós vemos que Jesus, aliás, Efésios 3, de 3 a 5, vai dizer que Jesus é a pedra angular, né, do edifício de Deus. E o próprio Senhor Jesus ensinou pessoalmente os apóstolos, os profetas, durante a vida dele aqui na terra, né? E esses homens, eles foram então inspirados pelo Espírito Santo de Deus e escreveram o Novo Testamento representando o fundamento da nossa fé. Nós temos a nossa fé porque os apóstolos fizeram todo um excelente trabalho aí para que isso fosse possível, né? Então, e tem os apóstolos. Jesus escolheu 12 apóstolos para serem testemunhas oculares da vida dele. Depois da escolha de Matias para tomar o lugar de Judas Iscariotes, não temos nenhuma referência
a continuação deste cargo, dessa função, né, de apóstolo. Portanto, não temos apóstolos nos dias de hoje. Mas calma aí, de repente você pode falar, né, sobre Paulo, né? Então, olha só, além dos 12, né, Paulo foi chamado para ser o apóstolo aos gentios, né, através de uma revelação milagrosa do Senhor. Nós vemos aí o chamado de Paulo nesses pontos. Mas outros também foram chamados, né, apóstolos, mas não no sentido de apostolado, do apostolado que Jesus designou, mas no sentido de mensageiro, né? E apóstolo no grego tem sentido, significa mensageiro. Então, eles não foram chamados como um cargo oficial. Por exemplo, você pode ver lá Barnabé, né? Atos capítulo 14, versículo 14, Andrônico e Júnias, Romanos 16, 7, Tiago, irmão de Jesus, lá em Gálatas 1,19, ok? Vamos continuar. E Jesus, em Hebreus 3,11, também teve um chamado aí especial. Ainda nesse mesmo capítulo, falando o item B, né, sobre os profetas. Então, nós vimos aqui apóstolos, vamos ver agora sobre profetas. O profeta era o porta-voz de Deus. Ele recebia revelações divinas e as entregava ao povo. No primeiro século, as pessoas também receberam dons milagrosos pela inspiração das mãos dos apóstolos. Esses dons milagrosos e os cargos milagrosos, como os de apóstolo, profetas, operador de milagres, curas, socorro, línguas, etc., foram necessários apenas na infância da igreja. Então, por um pequeno período, essas coisas aconteceram, né? Nós vamos ver mais para frente, num estudo específico, sobre dons milagrosos, tá bom? Mas olha só, depois que o Novo Testamento foi escrito, e depois que todos os apóstolos morreram, não houve mais a necessidade, nem os meios, né, para que esses dons continuassem. Se você pegar lá 1 Coríntios 13, 8 a 13, você vai ver que Paulo já estava falando ali que a ciência iria cessar, as línguas iriam desaparecer, já estava dando sinal ali de que iria acabar esse período aí de dons milagrosos. E então nós entendemos que não temos profetas ou cristãos com dons milagrosos hoje, pois as escrituras mostram que apenas os apóstolos podiam transmitir esses dons. Aliás, se você pegar aqui Atos 8, 18 a 20, você vai entender aí por que era apenas os apóstolos e não Filipe, que estava lá em Samaria, que conseguiu, que transmitia esses dons, né? Então, as escrituras mostram que apenas os apóstolos podiam transmitir tais dons e as pessoas que recebiam, elas não poderiam retransmitir, ok? Mas nós vamos falar um pouco mais disso aí numa outra ocasião. O fundamento, olha só. Numa construção é essencial, né, ter uma fundação sólida. Devemos muito aos apóstolos e aos profetas, porque foram eles que construíram a fundação inabalável da Igreja de Cristo. E como um edifício que é construído em cima de uma fundação, mesmo não tendo apóstolos e profetas hoje em dia, continuamos construindo em cima do fundamento que eles deixaram para nós. Eles deixaram para nós as escrituras, onde mostra aqui o fundamento da igreja, ok? Vamos ainda falando sobre... Não, perdão, vamos mudar aqui o capítulo para o 5.
Agora nós vamos falar sobre os administradores da igreja. Lá em Tito, você pode verificar lá em Tito, capítulo 1, versículos de 5 a 9. Aliás, lá em Tito, capítulo 1, de 5 a 9, podemos ver sobre a instituição dos administradores da Igreja do Senhor. E nesse capítulo nós vamos ficar um pouco mais, aliás, porque tem muitas informações, tá? Então é importante que você preste bastante atenção aí e paciência também para a gente entender bem essa questão. Olha só, veja a diferença entre o modelo do mundo e o modelo de Cristo. O modelo do mundo religioso e o modelo de Cristo. No modelo de Cristo, aquele que se dispõe a administrar a igreja do Senhor é alguém que vive entre as ovelhas. Consequentemente, ele cheira ovelhas, né? Porque ele está ali no meio, né? Ele está junto com o povo. Agora, no modelo do mundo religioso, aquele que se dispõe a administrar a igreja é uma pessoa que se destaca, é uma pessoa que se destaca entre os fiéis, né? E muitas vezes é servida pelos fiéis, porque ela é vista como alguém importante. E então, assim, o que você está vendo nesse slide é um desenho do que nós veremos aqui nos próximos slides, né? Então, aliás, até falando dessa parte de importante, né? Há uma determinação do Senhor Jesus em relação aos administradores da igreja. Lá em Mateus 24, versículos de 25 a 30, olha só o que o Senhor Jesus diz. Vocês sabem que os governantes das nações dominam e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, do grego doulos. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, do grego doulos. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, do grego diáconos, e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, agora olha só. Existem umas palavrinhas chaves aqui, né? Os termos servo, escravo e servir, embora sejam sinônimos, né? Pareçam, né? São não, embora sejam não. Embora pareçam sinônimos, no grego, em relação a serviço, tem significado diferente. Então, por exemplo, servo e escravo, isso, servo e escravo, conforme mencionado aqui pelo próprio Senhor, ele vem do grego doulos, né, que significa alguém forçado a trabalhar. Que remete bem, aliás, ao termo de escravo, né? Escravo é alguém, o termo que a gente conhece, né? É alguém forçado a trabalhar. Já o grego servir, no sentido de diáconos, ele significa alguém contratado para trabalhar na casa do seu senhor. Então, olha só, ao contrário, né, daqueles que desejam posições, e para isso são forçados a trabalhar, né, do grego doulos, né, servo, doulos e também escravo, o Senhor Jesus, ele foi contratado, um diácono. Ele foi um diácono, ele foi contratado para servir na igreja do seu Senhor, que é a igreja de Deus. Então,
É, como eu disse no início, né, existe uma determinação aqui do Senhor Jesus. Existe uma determinação aqui do Senhor Jesus. É, uma determinação que nós devemos fazer como o Filho de Deus, né? O Filho do homem, né? O Senhor Jesus. Só um minutinho que está passando aqui. Ok. Então, olha só. Um detalhe aqui em Mateus é que o Senhor Jesus ele vai dizer que não é todos, não, ele não está falando aqui para todos os cristãos, ok? Mas apenas para aqueles que querem ser o primeiro, que querem ser importante, né? E querem ser também o primeiro. Ele vai dizer ao contrário, quem quiser se tornar, entendeu? Então, não é para todo cristão, é para quem quiser se tornar importante. Ou seja, ele está dizendo: olha, se vocês quiserem se tornar importante ou primeiro no reino do meu Pai, vocês serão escravos, tá? Vocês serão forçados a trabalhar. E aí ele vai complementar, né? Como filho do homem, é, na verdade, é trazendo assim um exemplo, né, do Filho do Homem, de Jesus. Tem uma versão bíblica, que é a versão fácil de ler, que ela vai se referir a esse ponto aqui, como o Filho do Homem, dizendo: vocês devem ser exatamente como o Filho do Homem. Então, olha só, é, o que essa passagem aqui traz para nós? Será que tem algo que eu e você devemos mudar no modo que servimos ao Senhor? Eu creio que traz uma boa reflexão, né, do que nós vemos no mundo religioso e do que a Bíblia diz. Então, ao contrário daquele modelo que a gente vê é, 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 no mundo, né, uma pessoa importante sendo servida, aqui o Senhor Jesus está dizendo: olha, se você quer ser o primeiro, se você quer ser importante, então você tem que servir. Você vai ser escravo, você vai servir aquelas pessoas. E se não bastasse isso, o Senhor Jesus ele vai trazer pouco tempo depois, é, refletindo, né, aquilo que ele havia acabado de dizer lá em em Mateus 20, lá em João 13, do 12 ao 17, o Senhor Jesus vai dizer assim, vai mostrar para eles o exemplo, né? Ah, vocês querem um exemplo na prática do que eu acabei de dizer, né? Então, olha só o que diz. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo mestre, senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes a verdade, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Então, como eu falei, né, se não bastasse o Senhor Jesus ter falado aquilo lá em Mateus, ele acaba nessa ocasião aqui dando um exemplo sobre a questão de ser o primeiro e ser o importante. Jesus era considerado, né, pelos próprios discípulos como Senhor e Mestre. Então, olha só, Jesus era o primeiro, Jesus era o importante ali naquele grupo. E o que que ele fez? Nessa passagem, ele lava os pés
dos discípulos. Você consegue imaginar essa cena? Jesus, o Mestre, o Senhor, lavando aqueles pés imundos daqueles homens? Sim, não é nada ruim dizer que eram pés imundos, porque eles viviam num local que não era pavimentado como os nossos de hoje em dia. E os calçados deles acumulavam muita poeira. Então eram pés imundos mesmo. Você consegue imaginar o Mestre, o Senhor, fazendo isso? E ao contrário do que alguns grupos religiosos fazem, né, a cerimônia lava-pés, a ordem aqui do Senhor Jesus não é para praticar literalmente isso. Não é lavar pé, não tem nada a ver. Isso aí é simbolismo. O que o Senhor Jesus mostrou aqui é humildade. Não é para literalmente lavar os pés. Era para ser humildade. O Senhor Jesus, sendo o mestre, sendo o Senhor, se curvou, se ajoelhou perante aqueles discípulos, mostrando um exemplo de humildade, servindo aqueles discípulos. Mostra então que lá em Mateus, capítulo 20, o que é importante, o que é o primeiro, ele tem que servir. Ele tem que ser escravo, ele tem que ser servo. Ele tem que ser forçado a trabalhar. Lideranças de igrejas é para serem humildes. Se quiser ser importante ou ser o primeiro, é para ser escravo, é para servir as ovelhas. Não é para as ovelhas servirem as lideranças, não. Isso não é bíblico, ok? Continuando nesse ponto ainda de administração. Em Tito, capítulo 1, Paulo queria que cada congregação tivesse presbíteros, no plural, os quais foram chamados também de pastores, de bispos, né, administradores, e também de pastores. Essas passagens vão falar isso. Em específico, Atos 20, 17 a 28 vai usar esses três termos. Presbítero vem do grego presbútero e significa uma pessoa velha, um ancião, ou seja, uma pessoa idosa. Já o bispo vem do grego episcopos, que significa visitador, significa aquele que supervisiona de perto, né? Tem sentido de, inclusive, de sentinela. E aí tem um outro termo que é o pastor, que vem do grego poimen. E significa aquele que cuida, aquele que vigia e aquele que leva o rebanho ao pasto. Agora olha só, bispo, presbítero, bispo, pastor. Três termos diferentes para a mesma função. Três termos diferentes para a mesma função. Deixa eu pegar aqui um ponto. Isso é uma anotação aqui que eu fiz antes de usar antes de falar desse. Para você ter uma ideia, como o mundo religioso, infelizmente, né, foge, né, da palavra do Senhor, a palavra presbítero, ela é citada na Bíblia 19 vezes. A palavra bispo é citada na Bíblia 6 vezes. E pastor, no sentido literal aí de função da igreja, é citado apenas 4 vezes. Estranhamente, nós conhecemos muito aí falando sobre pastor, quando a Bíblia ela vai trazer mais ênfase no nome presbítero, ok? É só uma observação aí para você
pesquisar, aliás, se você quiser, ok? Vamos lá então, item A. A pluralidade de presbíteros. Cada congregação tinha uma pluralidade de presbíteros. Você pode confirmar aí nessas passagens. Em nenhum lugar na Bíblia lemos sobre um só presbítero, um só pastor, um só bispo dirigindo uma congregação ou um grupo de congregações. O modelo bíblico é de vários presbíteros, com autoridade somente sobre uma congregação. No mínimo 2 presbíteros, né? Porque é para haver essa pluralidade, né? Então, presbítero é singular, presbíteros é no plural, ok? E a Bíblia sempre vai se referir, então, a presbíteros. Então já vimos aqui agora há pouco, né, o exemplo, né, do porquê Deus quer uma congregação autônoma, correto? Então vou usar aqui o mesmo exemplo para dizer por que Deus deseja presbíteros e não apenas presbítero, ou pastores e não apenas um pastor. Então olha só, presbítero e presbíteros, ok? Mas você pode usar também o termo aí pastor, bispo, se você quiser, não vai ter problema. Desde que aqui no vermelhinho seja bispos, pastores, ok? Plural. Então, agora veja então esse exemplo, né? Uma igreja com presbítero e uma igreja com presbíteros. Onde há apenas um pastor, né, um presbítero, quando há um problema, um escândalo, se acontecer, né, nesse exemplo aqui, se acontecer um problema, um escândalo, veja, não vai ter quem cuide das ovelhas e elas irão se dispersar. Ou seja, pessoas vão se perder, vão se afastar da fé. Agora, na ótica de Deus, na sua sabedoria, já inclusive prevendo, né, que nós somos falhos, ele determinou uma pluralidade, presbíteros. Com isso, o que acontece? Se existe uma congregação, por exemplo, com 4 presbíteros, e se houver um escândalo, um problema sério, o que vai acontecer? Os demais presbíteros, os demais pastores, né, os 3, eles vão cuidar tanto daquele que causou o problema, como das ovelhas, para elas não se perderem. Ou seja, vidas serão preservadas, almas serão preservadas. Então, olha só na ótica do Senhor, né? Buscando essa ideia de pluralidade que nós encontramos na Bíblia. É algo muito óbvio, não é verdade? E aí, uma chamada oral, então. Qual desse modelo é correto? Vamos lá, então. Ó, bispo, presbítero, pastor, hierarquia. Ou será presbítero, bispo, pastor? Ou então, pastor, bispo, presbítero? Vamos lá, tempo. 1, 2, 3. Nenhum desse modelo é bíblico, ok? Já vimos aí nos slides anteriores, né? Presbítero, bispo, pastor são 3 termos diferentes para a mesma função. Não existe na Bíblia hierarquia. Não tem um maior que o outro, ok? E, reforçando, presbítero é citado na Bíblia 19 vezes, bispo é citado na Bíblia 6 vezes e pastor é citado na Bíblia 4 vezes, tá? Mas não existe hierarquia. Então, nós vemos, reforçando aqui, que bispo, pastor, presbítero tem
o mesmo papel. São todos iguais, ok? Bom, falamos sobre o item A, vamos falar agora sobre o item B, né? E agora eu vou trazer um ponto, inclusive, delicado aqui, né? Para enumerar, que enumera aí algumas pessoas, né? Mas é o que a Bíblia diz, ok? Então, o meu conselho é, se quiser ter paz com Deus, né, fique na Bíblia. É o que eu sempre oriento os alunos, né? Fique na Bíblia. Na Bíblia nós temos onde nos justificar perante Deus, se houver alguma cobrança. Quando a gente sai da Bíblia, a gente perde a razão, perde totalmente a razão. Então, olha só, as qualificações de presbíteros. Não são todos os homens na congregação que podem ser presbíteros. Por exemplo, não se qualificam jovens, né? Eu já até falei, inclusive, que presbítero vem do grego, no grego significa velho, ancião, ok? Então, jovens, de maneira alguma. As mulheres, você não vê na Bíblia presbítero, bispo ou pastor mulher, você não vai encontrar. Os solteiros, há uma qualificação para uma lista, né, de qualificação para ser presbítero. Inclusive lá em Timóteo, tanto em Tito, né, capítulo 1, 5 ao 9, como a 1 Timóteo 3, de 1 a 7, vai falar dessas qualificações. E dentre essas qualificações, diz que a pessoa que almeja, ela tem que ter filhos cristãos, ok? Então, e casado, aliás, né? Então, um solteiro não entra aí. Recém-convertido também não, nessa lista você vai encontrar. E, como eu disse, sem filhos cristãos. Não estão aptos para ensinar. Também pessoas que não estão aptas para ensinar a palavra ou de má reputação, né? Ou sem domínio próprio. Então, nessas passagens de Tito, aí em cima no capítulo, você vai encontrar as qualificações e também lá em 1 Timóteo 3, de 1 a 7. O trabalho dos presbíteros. Os presbíteros são os guias espirituais da congregação e devem velar pelas almas dos membros. Os presbíteros devem vigiar contra a falsa doutrina e preservar a unidade do corpo. Agora nós vamos mudar o assunto, mas nós vamos voltar a falar sobre mulheres daqui a pouquinho. Então, olha só, vamos falar sobre os servos da igreja, né? Que são chamados os diáconos. A palavra diácono significa servo. No sentido geral, todos os cristãos são servos do Senhor. No sentido específico, homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo e sabedoria, né, foram escolhidos para fazer esses trabalhos especiais, né? Lá em Atos tem aí o primeiro exemplo de homens que foram eleitos pela congregação para cuidar de um problema que havia surgido lá. Eles auxiliavam a liderança em Jerusalém para que os apóstolos pudessem se dedicar às orações e ao ministério da palavra. Então nós entendemos, né, que diáconos devem servir a congregação de tal maneira que a liderança, né, os presbíteros possam se dedicar mais às coisas espirituais da igreja e não se preocupem com outras coisas físicas, ok? Capítulo 7, os ministros da igreja. Olha só, agora a gente vai entrar num outro ponto aqui. Vamos iniciar aqui falando dos evangelistas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 5.
É, Então a gente vê que existem alguns, como Timóteo, né, que foi chamado de ministro de Deus ou evangelista, né? Paulo chama de pregador, outros são chamados de cooperadores e obreiros. Todos esses termos descrevem servos especiais que se dedicam ao trabalho da igreja, ao ensino, à pregação da palavra. Todos os cristãos devem ser ativos no ministério da igreja, né, propagando, né, o evangelho. E não existem, mas existem alguns que são especialmente escolhidos para missões na obra de Deus. E esse eu vou ler com você. Está lá em Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15, diz assim: Como, pois, invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Será que eu e você somos escolhidos, né? Será que você é um escolhido? Será que você é uma escolhida especial? Como Paulo menciona aqui, talvez ele esteja procurando alguém, né? Esteja procurando você para anunciar as boas novas do Evangelho. Os membros, né, os cristãos, Romanos 12 vai falar sobre isso. Os membros são o rebanho que os bispos devem pastorear. Cada membro tem talentos especiais que podem ser usados na igreja para a glória de Deus. Os membros devem ser submissos e obedientes aos membros da liderança. Organização do culto ao Senhor. Timóteo, Coríntios, 1 Coríntios vai falar, 1 Timóteo, 1 Coríntios vai falar sobre isso. Esse capítulo aqui ele é um pouquinho mais extenso também, tá? Mas ele é necessário, né, para mantermos aí a vontade do Senhor. Nós vamos ver nesse capítulo que aos homens foram dadas por Deus, né, a responsabilidade de dirigirem o culto público, inclusive no primeiro dia da semana, né? E essas passagens, elas não ensinam sobre a importância, mas sobre a responsabilidade desses homens, ok? E vamos ver também, nós vemos na Bíblia que homens e mulheres têm responsabilidades diferentes. Não há importância, lembra? Não vamos falar de importância, mas há responsabilidades diferentes. Então, em relação à ordem do culto, a organização do culto ao Senhor, né? Igualdade de valores. Aos olhos de Deus, homens e mulheres têm o mesmo valor. Deus não faz acepção de pessoas baseada em raça, classe social ou sexo. Diversidade de responsabilidades. A mulher foi criada como auxiliadora do homem. O papel da mulher foi definido principalmente como de mãe, e do homem principalmente como de sustentar a família. Infelizmente, nossa sociedade está redefinindo esses papéis e, consequentemente, a família instituída por Deus está sendo destruída. Se você analisar um pouco aí a história, você vai ver quantos problemas estão surgindo nas famílias, né?
por conta de redefinições, inclusive papéis, né? O homem não está mais sustentando a família, mudanças têm acontecido e tudo isso é uma consequência de redefinições da sociedade. E nós temos que ter cuidado, né? O ponto aqui é a gente ter alguns cuidados, né, nisso. Bom, nós vemos, eu entendo, né, que Deus ele deseja, ele espera, né, que todos nós entendamos e aceitemos o ensino dele na organização do culto. Falando um pouquinho agora de um ponto também bastante discutido, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Há uma discussão muito grande, né, sobre esse ponto, se são 3 pessoas ou apenas uma pessoa. Mas assim, conforme temos feito, né, ou seja, ficando na Bíblia, esse é o ponto, a gente pode nos justificar perante Deus, né? E se isso for, aliás, realmente relevante para a salvação, né? O que eu acredito que não seja. Mas olha só, o Pai e o Espírito Santo são igualmente Deus, mesma essência. Pai, Filho e Espírito Santo, mesma natureza, né? Mas tem papéis diferentes. Por exemplo, o Espírito Santo e não o Pai foi mandado aos homens como consolador. Jesus e não o Espírito Santo é o cabeça da igreja. No último dia, Cristo entregará o reino ao Deus, ao Pai e não ao Espírito Santo. Então, nós vemos aqui que a Bíblia menciona 3 pessoas, né? Mas eu entendo que são 3, sim, 3 pessoas, mas como 3 seres, né, com a mesma essência. E aí eu projetei aqui a água, né, sólida, líquida e gasosa, para mostrar, né, que é H2O, porém em 3 estados, né, sólido, líquido e gasoso. Isso, como eu falei, dá muita discussão, né, mas o ponto aqui não é, acho que não há necessidade de a gente ficar discutindo isso, até porque eu não creio que isso seja relevante para salvação, ok? Mas eu prefiro ficar na Bíblia, e a Bíblia vai mostrar 3 seres, 3 pessoas, como você quiser entender. Mas mesmo tendo responsabilidades diferentes, não há competição, não há ciúmes, né, entre os 3. Semelhantemente, o homem ele não deve ter ciúmes da mulher por ela ser biologicamente capaz de dar à luz e gerar filhos. Da mesma forma, a mulher ela não deve ter ciúmes das responsabilidades divinas do homem. Cada um deve cumprir claramente, aí, cabalmente, o seu papel para os quais foram criados. É bem simples, né? Eu vejo que tem muitas coisas na Bíblia que são bem simples e que, infelizmente, acabamos fazendo confusão. Item D. Qualificações das mulheres cristãs. São muitas as passagens sobre mulheres exemplares. Joana, Susana e outras contribuíram generosamente para o sustento de Jesus e dos seus discípulos. Dorcas foi elogiada pelas boas obras e pelas esmolas. Priscila e seu marido Áquila se envolveram em evangelismo, abriram sua casa para reuniões da igreja e ela foi considerada uma cooperadora de Paulo. Paulo recomendou Febe como uma serva da igreja em Cencreia e saudou Maria, Trifena, Trifosa como trabalhadoras no Senhor. Além desses exemplos, temos muitos outros que destacam qualidades
de mulheres cristãs. Por exemplo, a mulher virtuosa, as mulheres idosas, que vai falar lá em Tito, as filhas de Sara, as viúvas honradas. Então, temos aí vários exemplos para qualificar a mulher cristã. Aliás, aqui é outra, as esposas dos diáconos, tá? Esposas dos diáconos, lá em 1 Timóteo 3,11. Olha só, aqui eu projetei errado, mas vamos lá. Item E, né, as limitações bíblicas para as mulheres cristãs. As limitações elas são poucas, mas elas são suficientes para demonstrar que Deus ordenou que os homens, não as mulheres, liderassem as assembleias públicas na igreja. 1 Timóteo 3:2, Tito 1:6, o bispo ou presbítero deve ser esposo de uma só mulher. As mulheres não podem preencher, então, essa qualificação. Você pode pegar aí na sua Bíblia, vai dizer exatamente isso, deve ser esposo de uma só mulher, ok? Então, portanto, as mulheres não podem servir na igreja do Senhor como presbíteros. 1 Timóteo 3:12, o diácono também deve ser marido de uma só mulher. Portanto, mulheres não podem servir a igreja como diáconos, ok? E olha só, há uma observação aqui importante. Alguns pensam que Febe era uma diaconisa da igreja em Cencreia, mas a palavra diácono significa servo e é usado nessa passagem para dizer que Febe estava servindo a igreja. Ela não ocupava nenhum cargo especial. Alguns pensam também que Paulo citou as qualificações de diaconisa lá em 1 Timóteo 3,11, mas na verdade não. Ele está se referindo, aliás, vai falar sobre os diáconos, ok? Homens. O contexto ele mostra, né, que a passagem está se referindo à esposa de diáconos, que também devem ser mulheres exemplares. Isso é fato. Nós não temos evidências históricas para a instituição de diaconisa até o terceiro século, terceiro ou quarto século, né? Depois de Cristo. E nessas instâncias, então, as mulheres selecionadas visitaram doentes, elas ajudaram no batismo feminino e outros trabalhos não públicos da igreja. 1 Coríntios 14. Paulo ensinou que as mulheres devem ficar caladas nas igrejas. O contexto aqui de 1 Coríntios 14 indica que algumas esposas dos profetas estavam interrompendo seus maridos na hora da profecia. E essas mulheres elas deveriam esperar chegar em casa para pedir qualquer esclarecimento. Então, o princípio geral é que as mulheres não devem falar nas reuniões públicas da igreja, mas devem deixar os homens conduzirem as assembleias públicas sem interferência. O princípio aqui de 1 Coríntios 14 são confirmados nessa passagem. Aliás, vamos dar uma lida aqui. Deixa eu pegar aqui 1 Timóteo para ficar mais claro. 1 Timóteo 2, versículos 8 a 15, diz assim: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras,
mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que as mulheres ensinem, nem que se tenha autoridade sobre homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz a filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade, com bom senso. O princípio aqui de 1 Coríntios é, dentro dessa passagem que eu acabei de ler, esse princípio que eu acabei, esse princípio que eu acabei de falar aqui, exposto na tela, né, sobre elas ficarem caladas, esse princípio ele é confirmado nessa passagem que eu acabei de ler aqui de Timóteo, que vai falar então sobre os cuidados que a mulher tem que ter. Permanecerem caladas, elas são divinamente abençoadas por darem a luz, e ao homem cabe então esse trabalho, esse cuidado aí na obra do Senhor, ok? E só lembrando também que 1 Coríntios 14 vai falar também de dons milagrosos, né? Não é esse ponto que a gente vai tratar agora. Então, veja direitinho aí o ponto mencionado, que é onde vai falar dessa questão dessa questão do culto, ok? Mas não estamos colocando nesse momento os dons. Então, enfim, a mulher ela não deve ensinar e nem exercer a autoridade de homem. Ela deve aprender em silêncio, né? A responsabilidade de oração pública é também dada especificamente ao homem e não às mulheres, né? Ok? Como menciona lá no versículo 8 de 1 Timóteo. Caminhando. Ainda falando sobre a limitação, né, da mulher na igreja, lá em 1 Timóteo 3:1, essa palavra, se alguém deseja ser bispo, ou outra versão vai dizer se alguém aspira o episcopato, essa palavra alguém ela é a responsável por alguns grupos religiosos terem mulheres ocupando o lugar de presbítero, ou como bispa, como presbítera ou como pastora. Apesar dessa palavra é, apesar dessa palavra alguém ser uma palavra neutra quanto a gênero e quanto ao sexo, né? É óbvio, é muito óbvio que Paulo estava se referindo aos homens. E eu digo isso por dois motivos. O primeiro é que bispo, como eu já falei, vem do grego episcopo e é um termo masculino, né? Singular de episcopos. E o segundo motivo é que será sempre impossível, na ótica de Deus, de Cristo, né, que uma mulher seja esposo de uma só mulher. Ok? E aí então coloco aqui uma aplicação e um desafio. Ponto A. Deus revelou a organização da Igreja de Cristo no Novo Testamento. Não devemos fugir do modelo e criar hierarquias não autorizadas nas Sagradas Escrituras. O plano de Deus é ter congregações independentes, sob a liderança de uma pluralidade de presbíteros. Em assembleias gerais da Igreja, quando homens e mulheres estiverem participando, as responsabilidades da liderança pública em pregação, canções, orações, leitura bíblica, anúncios, etc., devem ser dadas apenas aos homens.
Um outro ponto. Entendemos que as mulheres devem cantar nas assembleias e devem confessar publicamente que Jesus é o Cristo. Existem algumas passagens aí que vai se referir a isso. Também entendemos que em aulas bíblicas, quando a situação é mais informal e não temos a congregação toda reunida, perguntas e comentários são permitidos. As mulheres devem participar plenamente no ensino de crianças e de outras mulheres, tanto em situações particulares quanto em seminários femininos. E não esqueça a importância da leitura bíblica e da oração na sua vida diária e decore Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. E a conclusão final. João 13, 14 a 17. Uma passagem que nós já lemos e eu estou repetindo. Pois bem, Jesus dizendo, pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Agora que sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. E aí eu vou parafrasear, né? Agora que vocês sabem deste ensino bíblico que acabamos de mostrar e você vai conferir aí nas passagens da sua Bíblia, felizes serão se as praticarem. Obrigado a você que esteve conosco nesta aula. Dou graças a Deus pela sua dedicação. E na próxima e última aula trataremos sobre o Espírito Santo na vida do cristão hoje, ok? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. Amém?